Bom, no pedido, Rosenberg fala, isso é o quarto e último, ele fala por meio de uma solicitação específica ligada às ações concretas. É possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. Então, o que que é isso? Ele fala, você tem que usar uma linguagem positiva, como sempre, e uma forma de afirmação para fazer um pedido, né? Mais objetivo, né? Evitando falas abstratas, falas vagas que dão um duplo sentido, né? Então, e tentar entender o que realmente ele quer, porque às vezes ele não, como eu disse no item anterior, ele não consegue se expressar. E quando o professor está conversando, ele está de fora, às vezes ele está vendo já o que o estudante precisa, mas o estudante não enxerga. Aí, quando você identifica isso, né, o que que acontece? O estudante fala, e é isso mesmo, professor, que eu estava querendo dizer. Às vezes ele usa esse tipo de frase, ele mesmo valida. Então, essa é a abordagem do Rosenberg, né? Agora, eu vou falar um pouco sobre as situações mundiais, né? E como esses contextos que aconteceram afetaram demais a nossa comunicação. Eu tenho percebido que muitas vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra, mas porque alguns conceitos foram distorcidos também, tá? E situações né, mundiais, eu digo todas, né, de saúde, política, tudo influencia na nossa maneira. Peraí, pulou aqui o slide, eu vou voltar. Tudo influencia na nossa maneira, no nosso comportamento, né? Então, o que que acontece? Aos poucos, nós vamos evoluindo, né? O ser humano vai evoluindo, mas às vezes eu digo sempre nós, tá? Se eu disser ele ou você, não, sempre nós. Nós todos temos que evoluir. Então, à medida que os acontecimentos mundiais e nacionais vão acontecendo, da nossa vida particular também, nós vamos evoluindo. Só que nós precisamos fazer alguns ajustes nesse nosso comportamento, nessa nossa evolução, né? E o que acontece? A comunicação está um pouco diferenciada. De repente, eu uso um termo que uma pessoa entende que esse termo significa, no costume dele, no grupo dele, é diferente. Então, a gente tem que, às vezes, perguntar. Às vezes eu pergunto, o que que você quer dizer com isso, né? Por exemplo, aquela pessoa é muito política, por exemplo. Já me deparei com uma situação assim. Aí, para eu não distorcer ou não entender, eu perguntei, o que que você entende por um político? Aí ele me explicou. E para ele era diferente do que para mim. Então, o que aconteceu? Eu evitei que houvesse um desconforto e cada um pôs o seu ponto de vista, né, do que era aquilo. Então, isso é entender como que o outro pensa, os costumes dele, e isso varia bastante agora, está muito diferenciado esse tipo de comunicação, até para coisas que já eram de costume, mudaram agora os costumes. Então, isso está afetando muita gente, e isso é muito difícil, porque gera conflito. E a comunicação não violenta, por que que eu achei interessante essa sugestão, né? Conversando com a diretora, com os coordenadores do curso. Por quê? Porque ele evita esse tipo de conflito, né? Como eu sou da área de mediação, a mediação ela começa quando já tem um conflito instalado. Então, a comunicação não violenta, ela evita todos os tipos de... É uma das formas que evitam esse tipo de conflito, né? E ainda nos melhora, né? Nos faz evoluir.